Amém, meus queridos? O tema da nossa live hoje é este: a doutrina do arrebatamento. Meus queridos, essa doutrina não é coisa antiga, né? Isso aconteceu há pouco tempo. E a igreja gostou desse negócio, porque arrebatamento é outra ferramenta que o sistema religioso usa para colocar medo nas pessoas. Tem o tal diabo mitológico que eles criaram, tem o inferno religioso que eles criaram, são outras ferramentas também, terrível. E por aí vai as ferramentas que o sistema religioso usou, né? Lá nos tempos dos papas, né? As indulgências, lembra das indulgências? Pois é. Vocês acham que só a Igreja Católica tem indulgências? A Igreja Evangélica está cheio de indulgências. É claro, com outra roupa, né? Por quê? Porque eles vêm imitando a mãe, né? A ACAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Romana, justamente Roma, que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo, né? Para você ver como é que é as coisas, né? Então, meus queridos, existem muitas coisas que nós poderemos tratar dentro deste tema, a doutrina do arrebatamento, mas nós vamos tentar ser breve na ministração, amém? Só um momentinho aqui. Vamos lá. Ok, meus queridos. Vamos lá. O arrebatamento, a doutrina do arrebatamento. Antes de mais nada, quero agradecer aqui a presença de todos os meus irmãos em Cristo, amém? Ministros e ministras do Evangelho do Cristo, né? Quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Neilton Cardoso, né? O nosso irmão Neilton Cardoso vai estar trazendo uma ministração amanhã, às 10 horas da manhã. O tema será: por que afirmamos que não temos pecado? É uma pergunta. A live do nosso irmão Neilton Cardoso é uma pergunta. Por que afirmamos que não temos pecado? Mas, irmão Orlando, mas a igreja, os pastores dizem que há pecado no mundo. Bom, eles dizem que sim. Mas o que é pecado para eles? E o que é pecado para a Bíblia? Então, eu acredito que dentro dessa homilia, o nosso irmão Neilton Cardoso vai arrebentar aí amanhã, né? Especialmente dia 11/9, amanhã, às 10 horas da manhã, com o nosso ministro Neilton Cardoso. Amém? E também aqui dar as boas-vindas ao nosso irmão Dino Sani. Irmão Dino Sani, você está extremamente perigoso. Você está perigoso. Você está causando um estrago aí no sistema religioso, viu? Tome cuidado, viu? Graça e paz, irmão Dino. Tamo junto aí, viu? Um abraço. Temos aqui também conosco nossa irmã Vanilda Lima, que também não é fraca, não, né? Nossa irmã Vanilda aí sempre trazendo umas lives tremendas aí, com ensinos bem aguçados, né? E tá sendo maravilha. Todas as quartas-feiras, às vezes acontece um imprevisto ou outro, mas porque nós somos um povo livre, meus queridos. Hoje eu estou fazendo a live no sábado, porque eu gosto de fazer live no sábado, porque no domingo o pessoal tá off, né? Tá de boa. Então a gente pode conversar um pouco mais. Mas
Nós não temos regras de horário. Nós não estamos presos a horários. Nós fazemos live na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, 1 da manhã, 3 da manhã, 10 da manhã, não importa o horário. É quando nós tivermos tudo preparado, a gente entra na live e pronto. Porque nós somos um povo livre. Amém? Aqui não tem líder, aqui não tem mestre, aqui não tem doutor em divindade, não tem doutor em teologia, nada disso. Aqui nós somos apenas ministros, lemos, né? Aliás, nós lemos o Evangelho, né? Nós nem anunciamos o Evangelho, nós lemos o Evangelho, porque o Evangelho foi anunciado há muito tempo atrás, né? É que estava oculto, né? Então apenas nós estamos lendo, mostrando, né, o que está escrito. Aqui nós temos aqui também nossa irmã Rose Lorenzetti. Graça e paz, irmã Rose também, sempre trazendo aí uns comentários aí, tremendo, né? Temos aqui também o Sebastião Alves, né? Lá de Poranga, Ceará, aí. Poranga, Ceará, é lá na terra do nosso irmão Jonathan, da irmã Francisca e do irmão Reginaldo, né? Rogério, mais ou menos aí. Renato Lavra, graça e paz. Edivânia Faria, também está conosco. Rafael Soares, graça e paz. Então, meus queridos, vamos aqui a nossa homilia. Amém? Vamos aqui a nossa homilia. Então, meus queridos, eu vou ler aqui história. Claro que nós vamos ler a história, né? A nossa homilia não é somente... Tudo que nós falamos tem que estar batendo aqui e tem que estar batendo na história. Porque, meu querido, é a história que testifica se uma coisa é verdade ou não. Amém? E tudo que está nesse livro aqui, ela segue certinho com a história. Mas o sistema religioso quer levar para um outro lado, né? Quer levar para um lado místico, né? Quer levar para um lado de fantasias, de mitologias. E isso não cabe, né, meus queridos? Isso não cabe, né? Elias Paulo aí, ó, o homem forte aí da Bíblia. Graça e paz, irmão Elias Paulo. Chega junto aí. Vamos que vamos. Vamos lá então, meus queridos. Olha aí. Eu quero começar lendo aqui carta de Paulo aos irmãos que estavam em Roma. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, escrevendo aos irmãos que estavam em Roma. Capítulo 8 e o versículo 1. Olha aí. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Quem condena o povo hoje, depois da cruz, é o sistema religioso. Ele diz que você é pecador, diz que você é o pó da terra, diz que você é miserável, diz que você tem pecado, diz que você tem demônio, diz que você tem chucaveira, diz que você tem Maria Mulambo, tem o tranca-rua, tem os 7 flechas, tem. Por quê? Se ele conseguir alojar essas informações na sua mente, dizer que você precisa de uma campanha, que você precisa de passar por o Vale do Sal Grosso, dizendo que você precisa participar de uma fogueira que não queima nada, né? Só queima o seu dinheiro. Então, essas coisas, eles vão manipulando a mente das pessoas, dizendo que você sempre vai precisar sacrificar, que você precisa fazer votos, que você precisa ir no monte, que você precisa fazer isso, fazer aquilo, como se nunca houvesse existido a morte de cruz. Ok? A morte de cruz, meu querido, para quem não sabe, né? Isso é o beabá, né? Mas para quem não sabe ainda, foi o último sacrifício aceito por Deus. O último. E diga-se de passagem, não é somente o último, foi o perfeito. O perfeito e o último sacrifício já aconteceu
há 2000 anos atrás. E depois, irmão Orlando? Depois disso, meu querido, é só fantasia, é só engano e é só arapucas. Só arapucas. Só para pegar, prender os pássaros que estão vivos, estão livres, né? Então, meu querido, vem para a graça você também. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei nesta liberdade. Qual liberdade, irmão Orlando? Cristo. Permaneça em Cristo e você vai reinar em vida e perfeita vitória. Amém? Então vamos lá. Começar lendo aqui história, né? Meus queridos, essa doutrina do arrebatamento, né? A doutrina do arrebatamento, até 1830, ninguém nunca ouvia falar sobre esse tal arrebatamento da igreja, né? E nunca foi mencionado também, nem ensinada, nem pelos primeiros pais da igreja, né, que são a igreja romana, e nem também pelos primeiros reformadores, né? Diz que eles reformaram, não reformaram nada, só jogaram a massa corrida só na parede, né? Então, entre esses dois grupos aí de religiosos, tanto os protestantes como a igreja católica, eles nunca ensinaram sobre esse tal arrebatamento, né? Então, como, meus queridos, uma pergunta que eu faço, como, meu querido, que um ensino, né, que eles dizem que é bíblico, né, o arrebatamento da igreja, né, para os dias de hoje, como que eles dizem, meu querido, que isso é bíblico e ficar oculto tanto tempo? Ou seja, desde a primeira era, né, de Jesus, quando ele anunciou, não somente no sermão escatológico de Mateus capítulo 24, porque essa é a base da escatologia, tudo começou ali, né, se referindo também às profecias de Daniel. Então Jesus de Nazaré, ao seu público, ele expôs os acontecimentos e de como iria acontecer, não falou o dia e a hora, né, mas ele falou a geração. Então, meus queridos, desse tempo para cá, né? Ninguém falava desse arrebatamento da igreja, né? Porque eles estão futurando algo que aconteceu lá no ano 70. Mas tudo bem. E esse tempo, desde do ano 30 de Jesus, né? Quando ele começou o seu ministério, desde o ano 30 até 1830, são 1800 anos. 1800 anos, meu querido. E um assunto tão assim esperado, né, pelos futuristas, por que eles não anunciaram isso antes? Por que eles não vêm trazendo esse assunto antes? Então, meu querido, são essas perguntas, né, que pairam sobre a mente, né, dos leitores. Então, meus queridos, eu quero falar aqui sobre uma mulher que trouxe essa origem, que trouxe esse ensinamento, né? Eu quero falar sobre a profetisa. Profetiza, né? Para você ver, meu querido, que até o nome, né? Profetiza, né? A Bíblia diz, meu querido, que os profetas duraram até João. Agora apareceu uma profetisa. Bom, é complicado, né, meus queridos? Nós ficamos com o que a Bíblia diz ou ficamos com o que o sistema religioso criou? Porque isso aí, criar profetiza, depois de João, é dizer que a Bíblia mentiu. Porque se a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, então o que vem depois são títulos colocados pelos próprios homens. Eles se auto-intitularam profetas. Porque se a Bíblia diz, e está escrito, que a lei e os profetas duraram até João, e esses que estão aí dizendo que é profeta? Então, eu não vou nem responder. A Bíblia responde, né? A Bíblia responde, né? Então, essa profetisa aí, segundo os teólogos aí das letras mortais,
que são teólogos das letras mortais, que mata a mente do povo. E o povo é aprisionado por falta de pesquisar, né? Pesquisar, meditar nesse livro aqui. Examinai as escrituras, diz o apóstolo Paulo. Examinai as escrituras, retei o que é bom. Se Paulo está dizendo para reter o que é bom, é porque nem tudo que está aqui é para nós. Aliás, meu querido, a Bíblia foi escrita para os judeus, né? E ela chegou para nós em português, ó, muito tempo depois. E até essa Bíblia chegar em português para nós, já passou por muitas cabecinhas por aí, já passou por muitas mentalidades fantasiosas por aí, e com certeza, meus queridos, esse livro aqui, muitos defendem, não é, mas, meu querido, esse livro foi mexido. Por quê? Porque, meus queridos, ninguém escreveu Bíblia, escreveram pergaminhos, e os pergaminhos sofreram, como se diz, muitos se romperam durante o tempo, muitos que foram achados pedaços, pergaminhos, faltando frases, faltando pedaços das histórias. Esses homens aí, lendo os pergaminhos, para eles deduzir o que o pergaminho estava dizendo, é claro que eles precisam bolar uma história, né? E aí você já viu o tamanho dos livros que aparecem aí na Bíblia. Mas o que foi escrito para os judeus foram os pergaminhos, né? Aí eles se reuniram todos esses pergaminhos, lendo os pergaminhos, falaram, não, esse aqui passa, esse aqui não passa, esse não passa. Bom, esse aqui tá só um pedacinho aqui, mas eu acho que quis dizer isso. Então, nesse acho que quis dizer isso, aí vai a mente dos religiosos, né, para manipular a palavra do Criador. Então, meus queridos, muita coisa foi alterada, viu? Muita coisa. Tem pessoas que se escandalizam, né, quando nós falamos, não, a Bíblia foi alterada sim. Tem passagens bíblicas que nem era para estar na Bíblia, né? Foi adicionados. E tem Bíblias, meus queridos, quando tem os colchetes, é porque o texto foi inserido para levar ao entendimento, mas não é o que estava escrito, né? Então essa profetisa aí, Margarete, né, que é uma jovem católica, olha aí, uma jovem católica escocesa chamada Margaret MacDonald. Margaret MacDonald. Então vamos ver o que a história diz a respeito dessa profetisa, né? Voltando a dizer que a lei e os profetas duraram até João. Então, meus queridos, temos visto, olha só o que diz a história sobre essa profetisa. Temos visto que uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação particular em Port Glasgow, Escócia, no começo de 1830. Olha aí, 1830. Quer dizer, de Jesus até 1830, ninguém falava nesse assunto, né? De que um grupo seleto de cristãos seria capturado para encontrar Cristo nos ares, né? Antes dos dias do anticristo. Ponto. Uma testemunha ocular, Robert Norton, preservou o relato escrito à mão por ela da sua revelação de um arrebatamento pré-tribulacional, né? Em 2 de seus livros. Ele disse que foi a primeira vez que alguém dividiu a segunda vinda em 2 partes, ou estágios distintos, né? Eles dizem que a vinda de Jesus foi para dois tempos, para Israel e para a igreja, né? Para a igreja, né? Então é complicado, né, meus queridos? A igreja são pessoas, né? E interessante que a realidade, esse povo que apoiam esse arrebatamento para os dias de hoje, que arrebatamento
vem de uma origem da palavra grega, né? E na realidade eles apoiam essa doutrina. Por quê? Porque na realidade eles têm medo da morte. Os futuristas, o religioso ou o evangélico, não sei como queira falar, eles têm medo da morte, eles não querem passar pela morte. Mas a Bíblia diz que ao homem está destinado morrer uma só vez, né? Meu querido, essa matéria humana, esse corpo biológico, ele vai morrer. Vai morrer, meu querido. Pode esquecer, viu? Ah, mas eu vou ser arrebatado ao céu, de carne e osso, juízo e até cavanhaque. Meu querido, a Bíblia diz que no céu não entra carne e sangue. O que você vai fazer com esse corpo lá, se lá não entra? Então, meus queridos, são muitos assuntos, né, que o sistema religioso vai ter que explicar. Porque, meu querido, a mente do eleito de Deus está cada vez evoluindo mais, né? Não é qualquer assunto mais que nós engolimos, não, né? Então, diz aqui, e disse que foi a primeira vez que alguém dividiu a segunda vinda em duas partes. Continuando aí. As visões de Margaret eram bem conhecidas por aqueles que visitam a sua casa. Eles gostam, né, desses movimentos, né? Entre eles, John Darby. John Darby, que é do grupo dos irmãos, né? Que é um grupo, né? Tipo uma organização, né? Então, dentro de poucos meses, sua concepção profética distintiva foi refletida na edição de setembro de 1830, né? Do The Morning Watch. E na primeira assembleia dos irmãos em Plymouth, lá na Inglaterra, né? Então os primeiros discípulos da interpretação tribulacionista frequentemente a chamavam de uma nova doutrina, né, meu querido? Uma nova doutrina. E sempre vai aparecer doutrinas, porque o homem cria doutrinas. A doutrina que Cristo deixou foi uma só, e todos os apóstolos seguiram essa doutrina, todos os discípulos seguiram essa doutrina. E nós seguimos a doutrina de Cristo, nós não seguimos nenhuma outra doutrina, porque se você for seguir outras doutrinas, você vai seguir doutrinas como esta. O homem, meu querido, a mente do homem, ele viaja muito, sabe? Então, parece que eles não se contentam com o que a Bíblia já está dizendo, e eles não se contentam com as palavras de Jesus. Olha aí, Val Souza, graça e paz, minha irmã. José Moraes, Neilde Souza, Elias Paulo colocou aqui Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração, né? Isso é um dos pontos fortes, né, da escatologia de Jesus, que ele diz, né? Não passará esta geração. Jesus, ele não falou, quando ele faz essa colocação, que diz assim, ó, não passará esta geração, né? Ele está dizendo, meus queridos, que ele não está dizendo o dia e nem a hora, porque isso não cabia a ele nem aos anjos, somente a Deus. Mas ele disse, olha, observai que vai vir os sinais. E ele mostra, e ele fala desses sinais para os seus discípulos. Então, meus queridos, eles sabiam realmente quando iria acontecer, porque o Senhor falou assim, olha, quando vocês observarem a figueira, assim como a figueira, né? Observe a figueira, veja o exemplo da figueira, quando começar as folhas, né? E as flores, você vai ver que vai chegar o inverno, o verão. Então, meus queridos, ele quis fazer uma colocação. Quando vocês virem a cidade sendo sitiada,
Quando Jesus disse, meu querido, quando vocês veem a cidade sendo sitiada, rodeada pelos soldados, é chegado o dia do juízo. Então, meus queridos, quando Jesus está falando essas palavras, a quem que ele dirige essas palavras? Para o povo de hoje, do século 21, 22, 23, 24, 25? Ou ele estava dirigindo essas palavras para os seus ouvintes, dizendo, olha, preste atenção, quando vocês verem a cidade sendo sitiada, é chegado o juízo. Então, meus queridos, nós lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia obedecendo o tempo da escrita, obedecendo, meus queridos, todos os direitos autorais. O sistema religioso, meu querido, eles passam por cima de tudo. Passam por cima do modo figurativo que eles falavam, linguagem de figura, eles passam por cima dos verbos, eles não respeitam a história, eles não respeitam como se diz, os costumes judaicos, nada disso. Eles leem a Bíblia como se esse livro fosse escrito na primeira mão para nós, brasileiros. Meu querido, essa Bíblia passou por várias traduções. E nessas traduções, muitos dos doutores, né, da Igreja Católica, eles mexeram, sim, nesse livro. Tá bom? O nosso irmão Jorge Valente está colocando aqui, ó. Diácono Cláudio, graça e paz, meu querido. Jorge Valente, um abraço, meu amado. O dia e a hora ninguém sabe, mas o próprio Jesus disse, de forma simples e transparente, de ser compreendida que a geração era aquela que ele estava vivendo. Justamente isso, irmão Jorge Valente. Justamente isso. Ele não falou o dia nem a hora, mas ele falou, ó, dentro dessa geração vai acontecer, fique esperto. E ele orientou os discípulos, olha, observe bem, viu? Quando vocês verem a cidade sendo sitiada, quando vocês ouvir rumores de guerra, rumores de guerra, fique esperto. Então, seguindo aí, meu querido, a teologia jesuíta, né, tem ganhado um devasto terreno dentro das igrejas evangélicas. Muitos seguem o dispensacionalismo e o futurismo sem nem sonhar, sem nem imaginar, meus queridos, que a origem desses ensinamentos está no trabalho de padres que intentavam com ela destruir a reforma. Então, é a história, meu querido, é só pesquisar. É só pesquisar. Aí veio depois dessa profetisa aí, que trouxe esse movimento aí do arrebatamento, essas histórias, né? Que virou até filme de Hollywood e ganharam muito dinheiro com isso, e até ganha, né? Até hoje, muito dinheiro com isso. Então, nessa história hollywoodiana, é tremendo, né, meus queridos? A mente do homem viaja mesmo. Então, esse John Nelson Darby, ele foi um pregador do século XIX, que se meteu a fazer uma nova tradução da Bíblia direta dos textos gregos, né, e hebraicos. Uns dizem que, a princípio, ele achou que a revelação de Margaret era de origem demoníaca. Será que ela acertou? E outros afirmam que ele acreditou na origem divina dessa revelação pessoal a Margaret. Como que pode ser, meu querido, uma origem divina dessa revelação? Se o próprio Jesus disse que não passaria aquela geração, como que alguém se levanta como profetiza depois de João Batista, dizendo que recebeu a revelação de Deus? Como é que essa mulher pode se intitular profetiza se a Bíblia diz que os profetas e a lei durou até João?
Então tem alguma coisa errada aí, né? Nesse título aí de profetiza. Até porque, meus queridos, a Bíblia diz, se você olhar a Bíblia, ela diz muito a respeito que os profetas, quem eram os profetas? A maioria deles eram homens, né? Profeta, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aí, né? Então aqui, ó, uma coisa é certa. John Darby abraçou esta ideia de arrebatamento. Pregou esta visão de Margarete como sendo verdadeira, olha, como sendo verdadeira. Então quer dizer que há indícios, né? Com certeza, sempre, né? Se não está bem relatado, há indícios, né? Há indícios, né? Então, sendo verdadeira de tal forma, de tal maneira, né? Com tal fervor, que o caso foi parar em uma nota de rodapé da Bíblia Scofield. Mas o que é a Bíblia Scofield? Né? Muitos já ouviram falar da Bíblia Scofield, né? Nós vamos falar sobre a origem dessa Bíblia Scofield, né? Mas vamos falar mais à frente, agora não. Vamos lá. Diz assim, ó, conforme Elias Paulo está dizendo aqui, ó, sim, Jesus vai voltar. João tem que estar vivo. Uma das coisas é isso aí, irmão Elias. Uma das coisas é isso aí. Porque, meus queridos, o dispensacionalismo, eles seguem a Bíblia literalmente, de capa a capa. Tem que acontecer justamente como está na Bíblia. Tem que aparecer aqueles bichos lá no mar, tem que aparecer um dragão voando, tem que aparecer tudo isso. Ele tem que ser literalmente. Eles dizem assim como Jesus, que foi profetizado, o Messias foi profetizado, e ele se materializou literalmente, assim tem que ser também a vinda do Filho do Homem. Lá em Atos dos Apóstolos diz, né? 2 homens de branco dizendo assim, porque está olhando para cima, esse mesmo Jesus que viste ascender aos céus, ele mesmo voltará. Só, meus queridos, para quem que foi direcionada essas palavras? Ele diz assim, ó, varões galileus, porque está olhando para o céu. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês também verão ele no seu retorno. Mas como que ele iria retornar? Bom, se uma vez que ele ascendeu ao céu, ele deixou a forma física, biológica, carne e sangue, para adentrar ao céu, não entra carne e sangue. Então, o Senhor voltou a ser o Espírito. E a vinda dele? Ele vai ter que se materializar de novo no corpo de corrupção? Claro que não. A volta de Jesus seria como juiz, para julgar as 12 tribos, para julgar aquela geração, para julgar aquele povo. E o juízo veio no ano 70, e essa foi a parousa de Jesus. Mas os futuristas e os religiosos que usam essa doutrina do arrebatamento para aprisionar as pessoas, dizendo, olha, se Jesus voltar e vocês não estiverem dentro do templo, vocês não vão subir, vocês vão ficar. Olha, se você não desceu as águas e Jesus voltar, você vai ficar. Olha, se você não estiver dentro, inserido no hall de membros dessa denominação, e se você não for um dizimista, você não vai para o céu, porque os ladrões não entram no reino de Deus. Então, quer dizer, você que não é dizimista, não importa se você não é judeu, não importa se você se a lei não mudou, não importa nada disso. Eles dizem, né, que se você não dá o dízimo, você é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus. E se Jesus voltar, você fica porque você roubou a Deus. Só, meu querido, que o dízimo
nunca foi direcionado ao povo de hoje, né? Bom, não vou nem entrar nesse assunto, porque esse assunto já está mais do que falado, né? Mas se os irmãos quiserem, eu deixo no final aqui nos comentários uma playlist de todos os vídeos que eu fiz falando do engano que o sistema religioso prega em induzindo pessoas a praticar a lei do dízimo. A lei do dízimo. Vou repetir. A lei do dízimo. Que essa lei era aplicada ao povo judeu somente. Bom, então conforme contraditórios da doutrina do dispensacionalismo, uma jovem católica, né, Margaret, né, a católica escocesa, né, no século XIX, viu, meus queridos? Tá bem, ó, pertinho aí, né? Teve várias visões a respeito do arrebatamento da igreja e da tribulação na terra. Mas Jesus falou que não haveria, nunca houve nem haverá outra tribulação além daquela que aconteceu com aquela geração. Então, se não haverá outra, por que os futuristas estão dizendo que vai acontecer outra? Porque nós temos registros históricos que houve uma grande tribulação registrada pelos historiadores da época. Não foi somente o Flávio Josefo, não. Existem outros historiadores também que registrou o massacre. Que nunca houve um massacre tão grande como aquele que houve dentro dos muros da cidade. Né? Eles não conseguiam nem andar de tantos cadáveres que ali estavam. Foi terrível a morte daquele povo. Mulheres grávidas comendo seus próprios fetos. Isso, meu querido, foi registrado e é história. Agora, então diz que teve várias visões a respeito do arrebatamento da igreja e da tribulação na terra. Por volta de 1830, inicialmente, né, inicia-se uma nova doutrina dentro da igreja cristã. Uma nova doutrina, ou seja, um novo ensinamento, vindo de quem? De homens. Vindo de homens, né? Então, hoje essa doutrina já se alastrou, é igual praga, né? Tudo que não presta, cresce, né? Se alastrou em cerca de 90 a 95% das denominações cristãs e evangélicas. E já aproveitando esse termo aqui, tem muita gente que está passando pela live aqui, pode até me perguntar, irmão Orlando, você é evangélico ou você é cristão? Olha, eu não sou evangélico, porque para ser evangélico tem que crer nos dois pactos. Para ser evangélico tem que aceitar a graça e a lei. Para ser evangélico tem que andar como Moisés. Para ser evangélico tem que praticar todas as ordenâncias da lei da Torá, sendo que você na realidade o evangélico não observa nada de lei. Eles dizem que estão fazendo algumas coisas porque Jesus fez, né? Mas Jesus ele era judeu e ele nasceu sob lei, nasceu de mulher. Então ele tinha que cumprir todos os requisitos da lei porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele tinha que cumprir todas as ordenanças da lei. Ele não fez para você imitar ele. Ele fez porque ninguém podia fazer. Então, eu não sou evangélico por quê? Porque evangélico vive duas alianças. Ou seja, o evangélico vive em um adultério de alianças. Sabe o que é um adultério de alianças, né, meu querido? Uma pessoa que casa, separou daquele matrimônio, conheceu uma outra, casou com aquela outra, mas resolveu voltar para trás. E falou assim, não, eu casei de novo, mas eu ainda gosto da outra. Então eu vou viver com as duas. Vivo um pouco na nova e vivo um pouco na velha. É isso que os evangélicos fazem. Então por isso que eu não sou evangélico. Então eu me considero um cristão. Por que cristão? Porque eu sigo aquilo que os apóstolos ensinaram. E o que os apóstolos ensinaram? Doutrina de Cristo. Né? Então,
Diz aqui, esta grande novidade foi melhorada. Ó, pra você ver, né? Tudo, meu querido, que o homem cria e que os religiosos observam que isso é uma grande ferramenta para aprisionar as pessoas, é claro que eles vão, ó, abraçar, né? São doutrinas que aprisionam pessoas. Toda doutrina que aprisiona pessoas, o sistema religioso abraça, meu querido. Se você vê como é que está o sistema religioso, está uma meninice tremenda, né? Lucas, embaixador de Cristo, Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Então Jesus aqui já deixou bem explicado ao apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro está se referindo aqui a João. Ele falou assim, mas e quanto a esse aí? O assunto todo, o Senhor está falando sobre os acontecimentos do fim dos tempos. E ele pergunta de João. E Jesus falou assim, se eu quiser que ele fique até que eu venha, até que eu venha. Olha, meu querido, dizer que Jesus está vindo para esses dias, então Jesus, ele deu uma embolada na cabeça de Pedro, viu? Porque para Pedro, Jesus disse que João não veria a morte até vir o Filho do Homem sobre as nuvens. Tanto é, meu querido, que se você olhar na história, eu vou falar essa palavra que o sistema religioso não conhece essa palavra história. Ele conhece só fábulas judaicas. Eles não conhecem história. Ele não sabe que além da Bíblia existem relatos históricos. Relatos históricos que relatam que muita coisa que aconteceu aqui na Bíblia aconteceu realmente. E uma das coisas que aconteceu realmente foi o juízo de Deus no ano 70. Então, meu querido, por isso que eu não sou futurista. Porque para mim ser um futurista, eu tenho que ignorar a história de Israel. Eu tenho que ignorar que houve escritores na época e registrou os acontecimentos que ocorreu no ano 70. Então, para mim ser um futurista, eu tenho que dizer que Jesus, quando ele falou aos seus ouvintes lá no sermão escatológico de Mateus 24, para mim ser um futurista, eu tenho que dizer que Jesus enganou aquele povo. Para mim ser um futurista, eu tenho que dizer que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17, que dizendo assim, e nós, quando ele se coloca dentro do acontecimento escatológico daquela geração, Paulo também mentiu para os seus ouvintes. Para mim ser um futurista, eu também vou dizer que Paulo mentiu para Timóteo, quando ele disse para ele guardar a doutrina até a vinda de Jesus. Então, quer dizer, Timóteo está guardando a doutrina de Jesus até os dias de hoje? Então, meu querido, para mim ser um futurista, eu tenho que pegar e rasgar as palavras de Jesus da Bíblia. Agora, e a história apoia o futurismo ou apoia as coisas que já aconteceram? A história apoia as coisas que já aconteceram. A história não está contando coisas futuras, não. A história, ela conta o que aconteceu. E já aconteceu. Então, voltando aqui, ó, esta grande novidade foi melhorada pela visão da igreja semi-reformada através do pastor anglicano maçom. Olha aí, meu querido. Eita, meu querido. Meu querido, você... Olha, antigamente eu ignorava mesmo assim com o olho fechado quando alguém dizia, esse pastor é maçom. Ah, meu querido, eu ficava bravo com essa pessoa. Não, não pode, maçonaria é do inferno, é de Satanás. Meu querido, os primeiros evangelistas que chegaram no Brasil, eles receberam suporte. As primeiras denominações estabelecidas no Brasil foram apoiadas pela maçonaria. A maçonaria deu a eles alvará de estabilidade para levantar os templos. Você sabe que a maçonaria recebe contribuições das igrejas evangélicas.
Você sabe que a maioria dos pastores, não vou falar todos, mas a maioria dos pastores de renome, estou falando daqueles que são conhecidos, a maioria deles estão dentro da maçonaria. Então, meu amado, eles pegam estudos que dizem que é de seitas heresias e colocam lá maçonaria, budismo, coloca Seishonoe, coloca Hare Krishna, coloca os meninos de Deus, coloca aí e vai colocando seita, seita, seita. Ah, isso aqui é seita, isso aqui é seita, isso aqui é seita. E esqueceram de colocar a igreja evangélica. Porque eu, no entendimento que eu tenho hoje, eu digo que a igreja evangélica também é uma seita. Por que eu digo que é uma seita? Porque eles negam as palavras de Jesus. Eles negam os ensinamentos deixados pelo Cristo. Eles negam que ao Senhor Jesus, quando ele rompeu a noite, quando ele estendeu seus braços, estendeu não, quando ele bradou na cruz, Tetelestai, ele disse assim, está consumado. O sistema religioso, eles não aceitam essa palavra de Jesus consumado, por quê? Porque se eles pregarem o está consumado dentro dessas gaiolas aí, eles vão ter que parar de induzir as pessoas a contribuir, a pagar preço, fazer campanhas, fazer votos, fazer desafios. Desafios, meu querido. O maior desafio que eu vivi dentro do sistema religioso é estar lá dentro. Esse foi o meu maior desafio, foi sair de lá de dentro. Esse foi o meu maior desafio. Graças a Deus eu consegui romper esse desafio aí. Sair do sistema religioso. Sair dessa arapuca. Porque é uma arapuca. É uma arapuca. Eles não têm dó de ninguém. Não tem dó de ninguém. Então, esse pastor anglicano era maçom. Defendia aí o dispensacionalismo, esse negócio de arrebatamento. Esse aí, ó, pastor anglicano, maçom. Aí depois vem o John Nelson Darby, o qual foi posteriormente líder dos irmãos de Plymouth, né? Darby desenvolveu e disseminou, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos a doutrina do dispensacionalismo, tal qual é ensinada na igreja evangélica contemporânea. Para você ver da onde saiu os ensinamentos da igreja evangélica. Eu não sabia disso. Eu não sabia dessas informações. Mas é história. Busca lá no Google, lá. Vê lá quem foi Nelson Darby. Vê lá quem foi a profetisa Margaret. Vê lá. Meu querido, existe comentários, né? Não vou dizer que isso é verdade, mas há comentários dentro da história, da biografia da Margaret, essa que trouxe essa doutrina aí do arrebatamento, dizem que essa mulher ela tinha problemas psíquicos. Ela era uma mulher perturbada, a mente dela perturbada. Eu acho que ela viajava na maionese, tipo assim a pastora Nadir. Lembra da pastora Nadir? Que foi no inferno mais de 7 vezes. Né? Nem Jesus foi tanto esse tempo no inferno. Jesus só foi no inferno uma só vez. E o inferno, vocês sabem qual é o inferno, né? Que eu falo, né? Então essa pastora Nadir aí, ela ultrapassou a divindade de Cristo. Essa é tremenda, essa mulher. Tremenda demais. Então ele disseminou essa doutrina aí do arrebatamento, do dispensacionalismo, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, e por aí vai. E foi propagando até todas as igrejas estar manchada com essa doutrina aí, sem base bíblica, né? Então, vamos falar agora sobre a origem da Bíblia Scofield. Eu ouvi muito falar sobre essa Bíblia Scofield, né?
uma Bíblia muito cara, por sinal, né? Que essa Bíblia aí, ela é desejável aos doutores, teólogos, né? Eles gostam, né, dessas coisas, dessas Bíblias aí, de comentários desses homens aí que foram ícones, né, da história, né? É porque eles foram terríveis enganadores. Claro que ficou na história, né? Assim como Calígula também está na história. Assim como muitos que aí estão fazendo barbaridade aí vão entrar para a história, porque chama a atenção do público, né? Então, com certeza, meu querido, muitos que estão na história contribuíram tanto para o bem como para o mal. Claro que está na história. Calígula, quem foi Calígula? Terrível, né? Terrível. A irmã Vanida colocou aqui Ellen White. Ah, essa Ellen White aí é fera, irmã Vanida. Essa Ellen White aí, essa sim, viajou na maionese mesmo, né? Escreveu vários livros, né? E tem uma mente também terrível essa mulher, viu? E tem muitos seguidores dessa Ellen White aí, viu? Os adventistas aí tem essa mulher como uma semideus, né? É Deus na terra e Ellen White é o Deus na terra. Era, né? Porque já foi comida de bicho, né? Então já seus dias já foram, acabou, né? Então, deixa eu ver aqui. Tudo que se divide são seitas. Irmão Elias, você falou tudo agora, hein? Ó, você agora foi um chute certeiro mesmo, hein? Essa pegou bem no focinho mesmo. Verdade. Tudo que se divide são seitas. O corpo de Cristo jamais será dividido. Eles tentam dividir, né? A religião divide. Cristo uniu, mas a religião divide, né? Ellen White profetiza da Adventista do sétimo dia. É isso mesmo. Elias Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 5. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Esse aqui é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo ele foi tido aí como uma peste, né? E quem chamou ele de peste? Os religiosos. Assim como nós hoje, né? Desigrejados. Esse título bonitinho. Desigrejado. Eles nem sabem o que é. Nem existe no alfabeto. Irmã Vanilda, ela já profetizou a vinda de Cristo por várias vezes. Mas meu querido, porque você profetizar a vinda de Jesus, você só vai cair só na vergonha, porque você está falando uma coisa que já aconteceu lá no ano 70. Então sempre vai ter. Aconteceu um barulho aqui, Jesus está voltando. Aconteceu uma doença aqui, Jesus está voltando. O presidente lá foi eleito, Jesus está voltando, é o anticristo. Ah, aconteceu aqui a febre do rato, Jesus está voltando. Aconteceu a AIDS, Jesus está voltando. Aconteceu a doença do rato, Jesus está voltando. A doença do frango lá, a gripe do frango, Jesus está voltando. Jesus já voltou em tantas doenças, né? Sempre houve doença. Desde de Gênesis até Jesus de Nazaré, sempre houve pestes, doenças. E ninguém dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Só os futuristas mesmo, né? Aí, seguindo aí, a origem da Bíblia Scofield. Olha aí, meus queridos. A origem da Bíblia Scofield. Durante o início da década de 1890, Scofield passou a se auto-intitular reverendo. Para você ver, meu querido, como que é muitos que têm o título aí de apóstolo, de bispo, de pastores, isso aí são títulos que eles mesmos colocam neles mesmos. Tá uma banalização, meu querido, tremendo. Esse homem aí, ó, lá em 1890, ele se auto-intitulou reverendo. Eu sou reverendo. Agora eu resolvi. Eu acordei hoje com a vontade de ser reverendo. Eu tive um sonho
sonhei que eu sou apóstolo, vou ser apóstolo. Derrama um litrão de óleo na cabeça e diz assim, sou ungido apóstolo. Meu querido, nenhum dos apóstolos foram ungidos com óleo. Isso é engano. Eu fico olhando assim, meu querido, como que os evangélicos, né? Eu vou falar evangélicos agora, né? Porque eles gostam dessas coisas, né? Óleo, unção, passa a mão, estende a mão. Meu querido, nenhum dos discípulos de Jesus, nenhum dos apóstolos receberam unção de óleo na cabeça. Nenhum deles. Nenhum. Nem o próprio Jesus recebeu unção com óleo, meu querido. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Sinceramente, eu não sei, meu amado. Eu sei de uma coisa. Eu sei que quem ungia com óleo era os da lei. Porque era um ritual judaico. Era um ritual da lei levítica. E o óleo lá de Tiago, irmão Orlando? Tiago, meu querido, aquele é óleo medicinal. Ele diz assim, que você vai passar o óleo na pessoa e a oração da fé vai salvar aquela pessoa, vai curar aquela pessoa. Mas não era o óleo. O óleo era apenas um remédio medicinal. Né? Existe o óleo da unção, que ungia reis e profetas, mas isso aí é coisa lá do Antigo Testamento, não tem nada a ver com a nova aliança. Jesus não ungiu os 12, nenhum deles com óleo, não tem nenhum registro na Bíblia que Jesus... por isso que eu falo, meu querido, evangélico segue Moisés, não segue Jesus. Jesus nunca ungiu ninguém com óleo. Nenhum dos apóstolos foram ungidos com óleo. Então, o que eles são? Evangélicos. Por isso que eu falei, evangélico é assim, meu querido. Aplica as leis de Moisés na sua vida como se eles fossem judeus. Como se eles estivessem ainda debaixo da antiga aliança. Então, isso é muito triste. É vergonhoso, né? Uma pessoa dizer que é mestre em estudo, né? Como é que pode eles dizer que são mestres e vivem ensinando umas barbaridades dessa, ungindo pessoas com óleo? Não existe, meu querido, unção com óleo. Não é eu que falo, é eu que leio. E eu analisei nas escrituras, aqui, ó, dentro desse livro aqui, esse livro aqui, ó, não tem nenhuma passagem no Novo Testamento, depois de Cristo, que alguém ungiu apóstolo ou discípulo com óleo. Não tem. Isso é engano doutrinário. E você está aí dentro desse engano. Então vamos lá. Durante o início da década de 1890, Scofield passou a se auto-intitular. Scofield é o sobrenome desse abençoado aí, né? Por isso que tem a Bíblia Scofield, né? Que levou o sobrenome dele. É o reverendo .C.I. Scofield. Né? Contudo, não existem quaisquer registro de qualquer instituição acadêmica que tenham lhe concedido esse título honorífico de grau de doutor em divindade. Olha aí, meu querido. Eu preciso repetir aqui. Eu vou repetir aqui porque alguém deve ter entrado... Alguém foi no banheiro aí, ou foi pegar um cafezinho. E falar em café, deixa eu ver se tem um cafezinho aqui também. Tá tomando um cafezinho aqui? Ó, tem um cafezinho aqui. Meus amados, será que isso aqui não acontece hoje? Hoje, dentro do sistema religioso, pessoas se auto-intitulando alguma coisa aí, dizendo que foi revelação de Deus, dizendo que um anjo desceu, visitou o quarto dele, ó, falou assim, ó, o anjo falou comigo, eu vou ser bispo. O anjo falou comigo, eu vou ser apóstolo. O anjo falou comigo, eu vou ser ungido. Ungido a quê, meu amado? Ungir com o quê? Olha aí, meu querido. Esse homem aí se auto-intitulou reverendo. Ele quis. Não teve nenhum conselho congregacional, não teve nada ali, não teve nenhuma diretoria, não. Ele se auto-intitulou, falou, ó, a partir de hoje eu sou reverendo. E tem muitos que aparecem por aí nessas famosas pregações itinerárias, né? Que fala assim, eu sou pastor itinerário.
pastor itinerário, itinerante, né? Sei lá, itinerante, pastor itinerante. Tem isso na Bíblia? Tem isso aqui, meu querido pastor itinerante? Tem? Será que tem? Não tem. Por que eles fazem? São lobos. São falsos mestres. Eles têm o espírito do engano. Por isso que Paulo, né, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim: e o Senhor enviou o espírito do engano. Por quê? Porque eles amam mais a mentira do que a verdade. Então, quando o homem ama mais a mentira do que a verdade, o próprio Deus envia o espírito do engano. Aí tá cheio, né? Tem espírito de engano com título de pastor, tem espírito de engano com título de apóstolo, de bispos, anciões. Tá cheio. Espírito de engano, para enganar aqueles que gostam da mentira, que amam a mentira. Tem muitos que gostam, meu querido. Não, tem gente que gosta demais que tenha um homem sobre ele para impor as mãos, para dizer assim, ó, eu vou orar, vou determinar a sua vida. Por quê? Porque o véu para você não foi rasgado ainda. Ainda existe o véu da separação. Então eu aqui, o reverendo, vou orar por você. Vai ser bênção pura. E você diz, amém, pastor, amém, amém, bispo, amém, apóstolo. Porque, se não fosse você, eu não poderia se achegar a Deus. Por quê? Porque eu preciso de um intermediário, eu preciso de alguém para ir por mim, porque eu não posso subir. Olha, Moisés, vai você, porque se nós for, Deus vai nos consumir vivo. Vai descer fogo do céu. Então vai lá você, Moisés. A gente fica aqui quietinho aqui, no pé do monte, né? Então, meu querido, ser evangélico é isso. Ser evangélico é dizer assim, ó, vai você falar com Deus porque eu não posso. Vai você falar com Deus porque eu não sou morada de Deus, eu não sou casa de Deus. Você é bênção, você é ungido do Senhor, você é... meu querido, sem chance, né? Mas esse homem aí, ó, tá dizendo aqui, ó, contudo, não existem quaisquer registro, história, não tem nenhum registro, né? Nenhum registro de qualquer instituição acadêmica que tenha lhe concedido esse título honorífico de grau de doutor em divindade. Mas ele descreve o livro, diz que é doutor. E a pessoa diz, olha, ele é doutor. Eles nem consultam a história, não sabem a veracidade desse título, né? Mas assim mesmo, né? Então, meus queridos, as anotações de Scofield ensinam a visão futurista. Esse homem aí que se auto-intitulou reverendo, esse homem aí que não tem nenhum registro nos registros acadêmicos da época de 1800 e bolinhas, não tem nenhum registro que ele tenha esse título de doutorado. Mas as anotações de Scofield ensinam a visão futurista. Esse homem aí, que se auto-intitulou, ele traz e ensina a visão futurista e dispensacionalista. Uma teologia que foi, em parte, concebida no início do século XIX pelo clérigo anglo-irlandês John Nelson Darby. Outro também, que se buscar aí. Meu querido, tem uma história sobre esse esse Nelson Darby aí. Meu querido, esse homem é terrível. Esse homem é terrível. Tem um outro aí também que apareceu depois dele aí. O homem era terrível. Terrível. O homem já foi político, já roubou, já desviou dinheiro, já fez isso, fez aquilo. Depois que ele já estava na sua último estágio de vida, já ele vai lá e entrou para a religião. E tudo ficou bom. E tudo ficou belezinha. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17,
Depois nós, os vivos. Paulo aqui ele está escrevendo aos irmãos de Tessalônica. E Paulo, ele é o escritor e os tessalonicenses são os remetentes, né? São aqueles que iriam receber a carta de Paulo. Então, quando eles pegam a carta de Paulo, eles começam a ler. E quando chega nesse versículo, Paulo está dizendo assim, e nós, os vivos, ou seja, eu, Paulo e vocês de Tessalônica que estamos vivos ainda, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Meu querido, essa carta aqui foi escrita em meados do ano 60, 65, 68. Olha, muito tempo passou, viu? E Paulo, ele estava inserido nessa carta, nessa leitura aqui. Então, você dizer que Paulo está escrevendo isso aqui para os dias de hoje, então Paulo, ele mentiu para esse povo de Tessalônica, porque falou assim, e nós que estamos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos. Quem que vai estar? Paulo e os irmãos de Tessalônica, que receberam a carta. E nós estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Estou lendo aqui a versão Nova Almeida atualizada. Ok? Agora, meus queridos, olha só aí o que diz Mateus, né? Mateus. Espera aí que saiu aqui do meu... Deixa eu ver aqui. Irmã Vanilda, só reis e sacerdotes eram ungidos com óleo. Verdade isso, irmã. Só os reis e sacerdotes eram ungidos com óleo. Por quê? Era essa mistura, essa preparação desse óleo, foi uma receita que o próprio Deus passou para Moisés, revelou para ele e disse assim, ó, só os da tribo de Levi receberão essa unção. E essa unção, que é o óleo, né, não pode ser comercializada. E não pode ser feito uma mistura, ou não pode ser feito uma cópia, né? Um modelo diferente. E não pode ser ungido qualquer um. Com essa unção, a unção para serviço do templo. Não poderia ungir outro tipo que não fosse da tribo de Levi. Então, para você ver o engano religioso. Erenildo Balbino. Graça e paz, meu querido. Graça e paz a toda a casa aí, viu? Obrigado aí por estar conosco aí. Eu quero ler aqui, meus queridos, Mateus capítulo 24, versículo 35. É um texto bem conhecido e muito mal interpretado pela igreja evangélica do século 21. Né? Aliás, todo depois que o apóstolo Paulo diz assim, depois da minha partida surgirão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho do Senhor. E ele falou, é verdade mesmo. Depois que ele partiu, ó, os homens chegaram com tudo, né? Então, Mateus capítulo 24, versículo 36, diz assim, ó, quanto ao dia, Jesus, ele é tremendo, né? Olha só o que Jesus falou. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. O dia e a hora não, porque se Jesus falar assim, ó, vai ser tal dia e tal hora, é claro que eles iam estar apercebidos, né? Mas ele falou, ó, ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão somente o Pai. Então é claro que Deus não revelou a Jesus de Nazaré o dia, os anjos também não sabiam o dia e a hora, mas o Senhor Jesus deixou bem explicado que não passaria aquela geração, né? Mateus 24, 34. Eu lhes asseguro, Jesus, ele é o maior dos profetas. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o Cordeiro.
Ele é o Messias, o prometido. As palavras dele têm autoridade. Ele é profeta no céu e na terra. Ele não mentiu para ninguém, viu? Quem mente para você é a religião, dizendo que Jesus não falou, dizendo que Jesus não quis dizer isso. Ah, não, mas você tem que usar a hermenêutica, tem que usar a exegese. Ah, meu querido, tem que usar óculos. Você, futurista, você tem que usar óculos. E tem que voltar para a escola para você aprender português. Que eu acho que você não sabe português, talvez você tenha problema de vista, tem que usar óculos. Quando eu não consigo, eu tenho assim uma certa dificuldade de ver o que está escrito, meu querido, não tem nada melhor, meu querido, do que você pegar lentes e colocar. Ó, não fica bonito, né? Mas ajuda demais, ó. Ah, meu querido, você vê bem perfeito, até essa letrinha pequenininha aqui, ó. Beleza. Então, meus queridos, o sistema religioso tem problema de visão. Ele não enxerga as letras mais. Não enxerga mais o que está escrito. Eles não acreditam mais no que Jesus falou no sermão escatológico. Eles não foram para a escola. Cabularam a aula de português, principalmente na conjugação verbal. Eles são péssimos alunos. Não sabe ler. É complicado, né? Uma pessoa que não sabe ler, não sabe conjugar verbo, não enxerga mais o que está escrito e quer ainda dizer que Jesus está voltando, não tem condições, né? Mas eu fico com as palavras de Jesus, palavras do Messias. E está registrado no livro histórico de Mateus, capítulo 24, no versículo 34, que não é somente Mateus que fala, mas Marcos também e Lucas 21 também, né? Eu lhes asseguro, Jesus, ele disse, eu não sei o dia e a hora, mas uma coisa eu lhes asseguro, não passará essa geração. Simples assim, meu querido. É lógico que eu estou levando um entendimento, né? Jesus, não está escrito aqui, ó, eu não sei o dia e a hora, mas não passará essa geração. É lógico que não, mas se você juntar o versículo anterior com esse, você sabe que Jesus está dizendo assim, ó, não sei o dia nem a hora, nem os anjos sabem. Mas uma coisa eu te digo, não passará esta geração. Jesus falou para aquele povo, falou, eu não vou falar para vocês o dia e a hora, porque a mim não foi permitido falar. Nem os anjos. Mas eu vou falar para vocês, ó. Fique esperto, hein? Os acontecimentos estão aí, Jesus está às portas. E o que é estar às portas? Vocês sabem, nós já falamos aqui que a cidade de Jerusalém, ela era cercada por um grande muro. E nesse muro estava as 12 portas. Cada porta representando uma tribo. Então, quando eles falavam Jesus está às portas, é porque o juízo de Deus estava chegando perto da cidade. E esse juízo que aconteceu foi pela invasão de Tito, né, general Tito, junto com a sua tropa. Então, Jesus está às portas, era juízo de Deus vindo sobre Jerusalém, sobre o templo, sobre o povo daquela geração. Não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. E acontecendo todas essas coisas, aquela geração passou. Aquela geração passou. Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 1. Olha, o primeiro capítulo de Apocalipse, você já tira uma grande lição aqui. É que nós lemos, né, com lentes, né? Tem muita gente que lê isso aqui com a lente futurista. E quando você lê com a lente futurista, quer dizer que as suas lentes estão embaçadas. As suas lentes estão com a receita vencida. Você precisa voltar no
no seu oculista, marcar um exame de novo, porque você está com problema na vista. Primeiramente, você tem que saber para quem que foi escrito esse Apocalipse aí. É uma carta, tá ok? São rolos, né? João escreveu 7 rolos. 7 rolos ele escreveu. E tinha destino certo, né, para esses rolos aqui. Olha aí. Vamos ver aqui, Luiz Antônio. Graça e paz, meu querido Luiz Antônio. Forte abraço aí. Obrigado aí por estar conosco. Vanilda Lima. Erenildo Balbino. Júnior dos Santos. A escola dominical não aprendeu nada. Não aprendeu porque são cegos conduzindo cegos, né? Aí não aprende nada mesmo, não. Então eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 1, e versículo 7. Diz assim, ó. Eis que ele vem com as nuvens. Meu querido, vim sobre as nuvens, ou vim com as nuvens, quer dizer, na linguagem figurativa do povo de Israel, era uma linguagem de figura que os judeus usavam para se referir ao juízo de Deus. E, meus queridos, foi registrado isso na história? Foi, porque o juízo veio de forma física, né? Porque aconteceu as catástrofes, aconteceu as guerras, aconteceu a invasão da cidade, mas teve também o cunho espiritual. Foi registrado esse acontecimento no ano 70. Mas e a passagem de Isaías 19, quando Deus usa os lábios do profeta Isaías dizendo assim que para falar contra o rei do Egito, que diz assim, o Senhor veio montado numa nuvem para trazer juízo a o rei do Egito. Agora eu faço uma pergunta, meu querido. O profeta Isaías mentiu? Ou ele estava passando uma profecia dentro de uma linguagem de figura? Por quê? Se o profeta Isaías disse que o Senhor estava em cima de uma nuvem, cavalgando em direção ao Egito, por que não foi registrado na história? Porque não tem lugar nenhum na história, se você puxar na história, não tem lugar nenhum que diz que alguém viu Deus cavalgando numa nuvem em direção ao Egito. Não. Ué, e por que aqui em Isaías pode se usar linguagem de figura ou literal? Porque para usar literal alguém teve que registrar isso aí, né? E como que você pode dizer que Apocalipse também tem que ser de uma forma literal? Porque tem que ter registro, né? Foi registrado na história que alguém viu Deus cavalgando uma nuvem? Não. Por quê? Porque foi uma linguagem de figura que o profeta Isaías está usando. Então, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Quem vai ver, irmão Orlando? Até mesmo aqueles que os transpassaram. Lembra da crucificação de Jesus? Nos seus últimos momentos de vida, o soldado perfurou com a lança o seu lado. Esses aí deve estar por aí, vivo aí, né, esperando Jesus ainda voltar no ano 2022, 2021, 2023, não sei. Porque é futuro, né? A teoria futurista é essa. Eles não têm o dia certo, eles não viram nada de acontecimento, né? Então, eles estão futurando algo que aconteceu lá no ano 70, estão trazendo para cá. Então, cadê esses soldados, então, que transpassaram Jesus? Tem que estar vivo até hoje por aí, né? Guardado, né? Embalsamado, não sei. Então, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Versículo 10. No dia do Senhor, o dia do Senhor, qual é o dia do Senhor? É o sábado? Não, o dia do Senhor, o dia do juízo. O dia do juízo de Deus. No dia do Senhor, achei-me no espírito, né? E ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Como de trombeta. Voz forte, né?
e que dizia: escreve no livro o que você vê e envie para o Brasil, envie para os Estados Unidos, envie para a África, para a Irlanda, para a Inglaterra. É isso que está escrito? Não. Envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, o destino dessas cartas apocalípticas eram para essas 7 igrejas da Ásia Menor, que está na história. Puxe lá na história, veja o mapa de Israel, você vai ver. As 7 igrejas da Ásia estão no mapa, porque essas igrejas, essas comunidades, elas existiram realmente. E foi para elas que as cartas foram direcionadas. Ok? Versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Olha a linguagem de figura aqui, ó. 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Linguagem de figura também. Sua face era como o sol. Como o sol, não era o sol, era como o sol. Forte, né? O brilho, né? Brilha em todo o seu fulgor. 19. Escreve, pois, estas coisas que você viu, tanto as presentes, porque essa carta do Apocalipse aqui fala até do nascimento de Jesus, né? E Jesus já tinha nascido, ele está com 30, morreu com 33 anos, né? Seu ministério foi de 3 anos e meio, mais ou menos. E ele morreu nos seus 33 anos. E para você ver, as coisas que aconteceram está registrado lá em Apocalipse também, mas era para confirmar as profecias. Por isso que está escrito nas cartas apocalípticas, né? Então, como as que estão por vir. Versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Então aqui, meu querido, a própria carta do Apocalipse vai dizer que tanto o candelabro como as estrelas, as estrelas, é uma linguagem de figura que o próprio texto está usando para se referir a os pastores, os líderes daquelas igrejas. Aqui, ó. Então, esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Não precisa nem explicar mais, né? E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ok? Candelabros, as igrejas, as comunidades, né? E os anjos das igrejas são os líderes daquela época. Simples assim. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 44. Olha só o que diz aí, ó. Por isso, estejam também vocês... Eu fico assim pensando assim, meus queridos, que quando você começa a ler um livro, né, uma carta, e você para assim no livro, você vê essa palavra vocês, um livro que foi escrito há muito tempo já, aí o escritor está se referindo a uma história interna do livro, e você fala assim, ele está falando comigo. Não, o escritor não está falando com você. O escritor está narrando uma história que talvez é uma história da sua mente, nem aconteceu. Existem livros, né, que falam de contos reais, né, de contos verídicos, né? Então o escritor põe lá no livro, lá, esse livro aqui foi baseado em fatos reais. Então você sabe que aconteceu realmente. Mas o escritor não está falando de um futuro, está falando de coisa que aconteceu. Quando está escrito isso em Mateus capítulo 24, versículo 44, aqui, meus queridos, você tem que entender que essa escrita aqui aconteceu há 2000 anos atrás. E quem foi o ouvinte
dessa leitura aqui? Foi o povo judeu daquela geração. Por isso estejam também vocês, judeus, discípulos, apóstolos daquela geração de Jesus, preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês, não é vocês aqui, nós, vocês, eles lá daquela geração, do primeiro século, né? Quando vocês menos esperam. Agora, meu querido, qual o sentido de Jesus orientar esses ouvintes aqui para eles ficarem espertos? Para eles por isso estejam também preparados, vocês estejam preparados. Preparado para quê? Para que Jesus ia falar para eles ficarem preparados? Se Jesus ele é o profeta, se Jesus ele é o profeta verdadeiro mesmo, então, meu querido, como que um profeta vai dizer para um povo daquela geração, para eles ficarem preparados, porque a vinda do Filho do Homem vai ser no século 21? Para que Jesus vai orientar esse povo aqui, meu querido? Se ele é profeta, ele sabe que a vinda de Jesus não é para aquela geração, era para outras gerações. Mas o texto não fala isso. O texto não fala que Jesus disse assim, não passará estas gerações. Não, Jesus está falando, não passará esta geração. Então, meu querido, tem que obedecer isso. Tem que obedecer isso. Agora, Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando forem perseguidos, Jesus ele está orientando aqui os seus discípulos para os acontecimentos dos últimos dias naquela geração. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês, discípulos, ouvintes, galileus, judeus, vocês que estão aqui na minha frente, Jesus falando, né? Não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então eu vou levar isso para o futuro. Então eu vou dizer então que esses discípulos aqui estão até hoje percorrendo cidades por aí. Por quê? Porque Jesus não veio ainda, né? O sistema religioso prega isso, né? Jesus não veio ainda, Jesus vai voltar. Se Jesus vai voltar, esses discípulos aqui estão caminhando até hoje. Vocês imaginem, meu querido, como estão os pés desses discípulos. Esses homens aí devem ser igual aqueles morenos lá, que eu esqueci o nome lá de um país lá que eles, na corrida de São Silvestre, sempre dá eles. É uns moreninhos mesmo, os bichinhos são magrinhos, mas tem uma resistência, rapaz. E eles correm, e vai os americanos, e vai até muitos outros brasileiros lá, mas aqueles bichinhos lá, pense nos homens que correm, viu? É mais ou menos assim, meu querido. Eu acho que esses discípulos, eles são mais ou menos igual aqueles corredores da São Silvestre, sabe? Que estão até hoje correndo, 2000 anos correndo a cidade. Bom, porque está escrito aqui, não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, para o Filho do Homem vir, aquelas cidades teriam que ser percorridas por aqueles discípulos que estariam anunciando o Evangelho do Reino. O irmão Elias colocou de novo aí, João tem que estar vivo. Tem que estar vivo, meu querido. Para ter apoio na escatologia futurista, João tem que estar vivo. Vivinho. Com capa e tudo. E lá na ilha de Patmos. Vamos lá. Aureci Rosa. Graça e paz, minha irmã. Rosa Lorenzetti, minha mente iluminou no versículo 13 do sermão profético de Mateus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas era para aquela geração. Perfeito, irmã. Irmã Rosa, perfeito isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Da tribulação que aconteceu no ano 70.
Edinaldo Ribeiro Sá, boa noite. Que bom poder estar interagindo com vocês. Fica à vontade, meu querido. Então, aqui, ó. Isso aqui já não fecha, né? Esse versículo aqui de Mateus capítulo 10, versículo 23, não fecha com os ensinamentos futuristas. Porque para você futurar esse texto de Mateus capítulo 24 para os dias de hoje, esses homens aqui também têm que estar vivos ainda, percorrendo a cidade até hoje, né? Agora, Marcos capítulo 13, versículo 29. Assim também vós. Essa palavra aqui, vós, tem tudo a ver. É muito importante você ler essa palavra e analisar, pensar assim comigo. Mas peraí, se Jesus está conversando com os discípulos, e Jesus, que é o profeta dos profetas, ele está dizendo assim, ó, vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. E no versículo 30, o profeta Jesus de Nazaré continua falando, em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Alguém pode perguntar, que coisa, irmão Orlando, que iria acontecer? É só você ler o contexto de Marcos, capítulo 13, e você vai ver que é tudo sobre os sinais do fim dos tempos, a queda do templo, a cidade ser incendiada, ser cercada pelo exército romano, tudo isso aí, meu querido, tudo isso aí é sinal, né? E quem viu isso? Aquela geração. Aquela geração presenciou o juízo de Deus sobre aquela geração. Agora, meu querido, Paulo também, quando ele orienta Timóteo, né? Então, Timóteo foi enganado aqui nessa escrita também, né? Timóteo foi enganado, né? Paulo mentiu para Timóteo. Mas vamos ler. Claro que Paulo não mentiu. Claro que não. Quem fala isso não é nós. Quem fala isso é o sistema religioso futurista. Timóteo 6, 1 de Timóteo 6, versículo 14. A que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para Jesus voltar nos dias de hoje, né? Timóteo tem que estar vivo até hoje guardando os mandamentos imaculados. Bom, então não fecha a conta aqui nesse versículo também. Agora, o tempo para os judeus do primeiro século, né, estava tão próximo, mas tão próximo, mas tão próximo, que o próprio apóstolo Paulo dá um aviso aos irmãos de Corinto. É lógico que eu não vou ler aqui o texto todo, né, mas para resumir, Paulo ele fala até aqueles que não eram casados. Se você não é casado, não se case. E se você é casado, né, é como se não tivesse. Olha aí, isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo é curto. Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto, o tempo é curto. Quem não casou, não case. E quem é casado é como se não fosse, né? Porque o tempo é curto. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. 1 de Coríntios capítulo 7 e o versículo 29. Então, meus queridos, toda a escrita, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo, se eu não me engano, capítulo 3, não estou enganado agora, são os 3 livros que falam sobre a vinda de Jesus sobre as nuvens, que é uma linguagem de figura dizendo que Jesus, quando ele foi levado às nuvens, e ele ia retornar não mais naquele corpo que eles viram, né? Porque
Espírito ninguém vê. Quem vê espírito? Todo olho verá, mas vê o quê? Jesus vai se materializar carne de novo? Claro que não. Porque era uma condição de, vamos falar assim, Jesus ele foi rebaixado ao mais baixo que é a matéria humana. Ele se despiu da sua glória, ele se despiu do seu reino para habitar um corpo corruptível, né? Ele vai fazer isso de novo, só porque você quer, futurista. Só porque você quer, Jesus vai voltar em carne para todo olho ver. Não vai. Por quê? A vinda de Jesus sobre as nuvens é Jesus vindo em juízo contra Israel, contra aquela geração, justamente como está escrito nos seus sermões proféticos. Justamente como o apóstolo Daniel, o profeta Daniel profetizou há 70 semanas, está tudo enquadrado, meu querido, tudo perfeitamente ali contadinho, né? E registrado na história para todo mundo ver. E a teoria futurista não se enquadra na história, não tem base nenhuma na história. Para você apoiar essa teoria futurista, você tem que primeiro chamar Jesus de Nazaré de mentiroso. Ele mentiu aos seus ouvintes. O apóstolo Paulo mentiu aos seus ouvintes. Os discípulos mentiram aos seus ouvintes. Os discípulos foram tremendamente enganados, frustrados, porque eles esperavam algo, dizendo Jesus que estava às portas, e eles esperando Jesus nas portas, e ele não veio. Então, tudo isso para apoiar a sua teoria futurista. Não importa se a história diz ou não, para você não importa. Mas o futurismo não tem apoio histórico para você apoiar essas falácias aí. Tá bom? Então ficamos por aqui, meus queridos. Graça e paz a todos, né?